Estamos de volta aqui com GGN 20 horas, vou pegar os últimos dados aí que saíram os últimos dados que foram divulgados agora à noite pelo Ministério da Saúde. Sempre sai um pouquinho atrasado aqui, mas aqui nós tivemos 956 casos novos hoje, de óbitos, né? E 33.274 casos novos. Infelizmente, fica muito em cima da hora, não dá para atualizar as planilhas aqui, mas provavelmente com esses dados aí, o Brasil deve estar amanhã passado a França e a Itália aí como o país com mais notificações e óbitos. Vou pegar aqui um pouquinho alguns dados. Esses dados são de hoje. A União Europeia tem dados mundiais de coronavírus, aí, do Covid-19. Isso aqui é o número de óbitos que eu peguei hoje. Aí. Quando você pega o Brasil, ele está com 27.878, atrás da França, que está com 28.714, mas pronto a passar a França e Itália. Aí, né? Se você pega total de óbitos, o Brasil aumentando, olha, hoje é 25,5% de todos os óbitos ocorridos no dia. Aí. Ontem estava 25,1%, 24,6%, ou seja, meio a 0,4 ponto percentual, crescendo diariamente como proporção das mortes globais, dos óbitos globais. Né? Aqui é total de casos, o Brasil está em 13,3%, aumentando também, 0,2%, 0,4% ao mês do total de casos. Aqui é a média semanal de óbitos, que hoje empatou com os Estados Unidos. A gente estava prevendo aí entre hoje e amanhã, empatou aqui, está em 998. O que é isso aqui? Você pega a média da semana, a média diária da semana, porque às vezes tem oscilações, né? Então, são dados diários, né? A média diária. Então, você tem 998 mortos diariamente no Brasil nesse período, os Estados Unidos em queda, então o Brasil empatou, tende a passar os Estados Unidos agora. Aqui é a média semanal de casos, aí é das notificações. Também os Estados Unidos começa a ficar mais ou menos estável, o Brasil crescendo em pouco tempo agora, aí você tem 300, 800, em pouco tempo já deve alcançar os Estados Unidos também. E aqui é o crescimento das notificações, do estoque de notificações de afetados. Então, você tem uma média diária, aqui em São Paulo, hein? Em São Paulo, você está em 4,2% ao dia, ou 4% aqui, às vezes cai um pouquinho aqui, mas... Então, isso aqui é o crescimento que você está tendo aí na população afetada. Esse é o ponto complicado. É o ponto complicado. Aqui é o crescimento diário de uma média de 7 dias. Aqui, São Paulo, óbito, em 10 dias. Ou seja, em 10 dias você está tendo aqui um aumento nos óbitos, aí, pegando a média de 25%. Hoje deve aumentar um pouco mais aí, com os últimos dados aí. Ou seja, é uma situação muito complicada para a questão de levantar o isolamento, de flexibilizar o isolamento. Eu sei que tem uma pressão grande aqui, não dá para minimizar a questão econômica, efetivamente, aí ela traz ansiedade para todo lado. Agora, tem que saber resistir a essa pressão. Então, uma maneira do governo de São Paulo trabalhar isso foi apresentar um plano de saída com um conjunto de pré-condições. Daí você fala, está correto. Você apresenta o conjunto de pré-condições e vê para onde que vai... E depois dá um tempo aí até acalmar o crescimento dessa onda pandêmica aí. Mas, de repente, anuncia para breve aí começar a flexibilizar shoppings, academias e coisas do gênero. Então, daí já complica. Aí já complica porque ele dividiu a cidade aqui, a região metropolitana, em regiões, como se fossem ilhas. E você não tem ilhas. Você tem pessoas que caminham de um lado para o outro, que transitam de um lado para o outro. Eu fiz hoje uma longa entrevista com o Paulo Lotufo. O Paulo ele é um dos grandes epidemiologistas aqui de São Paulo, daquela geração que vem lá dos anos 90, com... Esse pessoal da área de saúde, gente, então a gente tem grandes figuras públicas em todas as áreas, mas na área de saúde pública, o único que degringolou foi o Palocci, que era médico sanitarista, aquela coisa horrorosa.
Mas a saúde pública o Brasil acumulou um conhecimento que vem lá de trás, vem de trás. A preparação desse pessoal vem dos anos 60, que você tinha lá uma área voltada para atendimento, de certa forma substituía a FUNASA e tudo, que preparou uma geração, uma cabeça nova, que depois forneceu as bases para o SUS, vem na Constituinte, e tornou o Brasil campeão no combate às grandes epidemias. O campeão. Fez isso com HIV, fez isso com a gripe suína. E daí, nesse caso, que é o mais grave de todos, você desmonta isso, coloca nas mãos de militares sem nenhum conhecimento, deixa nas mãos de um presidente sem nenhum conhecimento. E agora vem essa tentativa aí de rever o isolamento. O prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que é mais objetivo, começou a rever, percebeu que ia dar caca lá e voltou atrás. Vamos ver aqui, tomara que o Dória não embarque nessa aventura nesse momento. Deixa eu pegar um trecho aqui da entrevista com o Paulo Lotufo. Tempo passado, né? Exatamente. Pode esperar um aumento maior daqui para frente também com essa... Pode. Veja só, essa é uma questão que nós temos que jogar várias coisas. Eu não tenho informação, se saiu na imprensa, eu não recebi, o quanto que está sendo a demanda dentro da CROSS, que é a Central de Regulação do Estado, que sabe muito bem, e é um grupo técnico bastante assim, competente e comprometido. Essa pode ser uma indicação prévia se nós tivermos tendo uma demanda menor por leitos de UTI, casos graves, esse é um indicador precoce, antes de internação e antes de morte, né? E bastante importante. Porque o que é apresentado é a proporção de leitos ocupados. E isso, muitas vezes, pode ser mérito do governante, porque ele está aumentando, está criando novos leitos, né? O que aconteceu no HC é uma coisa impressionante. Eu, como professor, eu recebo todo dia, né? E estava lá, olha, hoje estamos com 120 leitos em UTI, 140, 160, né? Agora estamos com 260. Então, você fala que você está com uma disponibilidade, tá? Porque você foi aumentando a sua capacidade, né, de atendimento, o que não significa que você está melhorando a situação da pandemia. Bom, em síntese, o que ele diz? Um dos indicadores principais para você flexibilizar é ter leitos de UTI disponíveis. Só que os leitos disponíveis, eles dependem da oferta de leitos e da procura por leitos. Então, se a oferta dispara num determinado momento, a procura corre um pouquinho atrás, você tem mais disponibilidade. Mas não significa que houve uma redução na curva pandêmica. Significa que você conseguiu correr um pouquinho mais em um determinado período, mas a pandemia continua agraçando. Então, esse indicador, e esse indicador da procura por leitos, não é disponibilizado. É interessante, vamos ver se a gente fala com a assessoria depois no governo do Estado, que esse é um indicador relevante. É um indicador que mostra efetivamente como que a doença está caminhando, independentemente da oferta da oferta de leitos aí, né? Bom, nós estamos trazendo aqui um novo comentarista semanal que vai se juntar aqui ao time do GGN, que é o Gregório Griso. O Gregório é formado em pedagogia, estudioso, lá do Rio Grande do Sul. Ele tem feito aí belos trabalhos sobre a questão de educação, e a ideia agora é apresentá-lo a vocês e conversar um pouquinho para ver o tipo de conteúdo que ele vai trazer semanalmente aqui. Boa noite, Gregório. Só um pouquinho que o seu celular está... O seu áudio está bloqueado. Isso. Então, Gregório, você tem feito no Twitter aí um conjunto de threads muito interessantes sobre educação. Aqui é a Mariana, te apresentando a Mariana, nossa apresentadora aí.
Eu queria que você detalhasse um pouquinho para os nossos ouvintes, espectadores, aí, o tipo de conteúdo de análise que você pretende fazer sobre educação. Bom, boa noite, Nassif, boa noite, Mariana. Eu sou, portanto, como você iniciou falando, da área educacional, toda a minha formação, sou professor do Instituto Federal e estudei, enfim, trabalhei mais de 10 anos na Universidade Federal em Porto Alegre, né? E a minha contribuição, do ponto de vista das redes sociais, enfim, ela está muito ligada à minha tarefa profissional, que é trabalhar com licenciaturas, trabalhar com formação de professores e trabalhar com dados educacionais, né? Os dados educacionais, eles têm um leque muito amplo de aspectos, né? Eles vão desde da questão da aprendizagem, da questão do financiamento educacional, por exemplo, e de avaliação de políticas públicas que estão relacionadas à educação. E aí a gente coloca desde alimentação escolar, transporte escolar, formação de professores, né? Então é um leque bastante amplo. E quando a gente entra na minúcia desses dados ou das políticas educacionais, a gente vai encontrando o que na academia a gente chama de resultados contraintuitivos, né? Ou seja, a gente encontra dados que não estão no imaginário social necessariamente. A educação é uma área em que, via de regra, todo mundo tem uma opinião, um tanto intuitiva, de acordo com suas experiências, com sua vivência, né? E, apesar de todo mundo ter uma opinião, ela é também uma área técnica e que demanda um conjunto de pesquisas, de estudos que a gente faz profissionalmente. E o Twitter... Oi. Vai ser muito interessante, a gente vai provocar o Gregório aqui para um conjunto de pontos que viraram senso comum. Por exemplo, quando você fala do nível da educação brasileira, o pessoal que analisa em termos absolutos fala é um nível baixo. O pessoal que analisa em termos relativos fala é um nível que está melhorando muito. Então, você tem um conjunto de convicções de senso comum aqui que nós vamos explorar aqui, conversar com o Gregório para, semanalmente, ele trazer as explicações aqui e os dados objetivos aí para evitar os fake news da educação, né? Que são vastos, né? Um dos objetivos de mergulhar mais no debate público, inclusive nas redes sociais, é esse, né? É conseguir, de alguma forma, dialogar com um público mais amplo sobre um tema que, infelizmente, é muito turvo. As pessoas confundem muito, né? E esse exemplo que tu traz, vamos dizer assim, do desempenho, macro desempenho de aprendizagem no Brasil, ele é muito visto como uma fotografia, ou seja, as pessoas pegam um estado, uma cidade, um ano, um tipo de avaliação e tiram aquela fotografia e dizem, bom, é o caos. E outras pessoas fazem o contrário, né? E aí é importante a gente ver um pouco do filme, né? A gente ouve muito a frase do pessoal mais das antigas, né? Ah, como era boa a escola pública, como era incrível, como tinha qualidade nos anos 40, 50, 60, né? E as pessoas sabem muito pouco que quem frequentava a escola era uma minoria muito exclusiva, né? Um montante da população muito pequeno. E que o formato da escola, e mesmo quem fazia a docência, era um outro público também, né? Então, são assuntos que, se a gente não aprofundar um pouquinho no diagnóstico, entrar mais na nuance, no microdado, a gente corre o risco, sim, tanto de espalhar fake news, quanto de ter uma apreciação um pouco mais simplória de um tema tão complexo, né? Gregório, seja bem-vindo, então, e vamos, semana que vem, já estrear um quadro que eu acho que vai ser muito relevante aí para começar a desmistificar essa má informação que existe sobre a educação brasileira. Um abraço, então, viu? Obrigado. Um abraço, Nassif. Tchau, tchau. Bem-vindo. Bom, obrigado. Vou pegar agora aqui um ponto relevante aí, que é a cassação de Bolsonaro. Ontem nós trouxemos aqui os dados centrais de como que vai ocorrer, como deveria ocorrer, ou deverá ocorrer esse processo, que não é através desse inquérito dos fake news. O ponto central é que o inquérito dos fake news vai produzir um conjunto de informações dos mais relevantes para o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o ponto central.
E você tem um conjunto de indícios aí que hoje há um alinhamento dentro do Supremo e dentro do Tribunal Superior Eleitoral, cujo presidente agora vai ser o Luiz Roberto Barroso, no sentido de colocar limites aí a essa maluquice que virou o país. As redes sociais elas foram utilizadas com essa metodologia da ultradireita para desestabilizar governos em todas as partes, efetivamente. Isso aí ocorreu. Nós temos aí um vasto material do GGN sobre como a indústria de armas, a indústria de cassinos, tudo isso bancou. A indústria do lixo, todas aquelas indústrias que caminham nesse terreno da semi-legalidade, bancaram governos de ultradireita com esse discurso de menos Estado, menos regulação, que faz parte, digamos, de todo aquele discurso da Ku Klux Klan nos anos 50, nos Estados Unidos, aquele negócio da superioridade branca. Então, eles trouxeram tudo isso aqui para essa fase de redes sociais. E aqui foi utilizado, tem sido utilizado de forma criminosa, efetivamente, usando fake news, usando ataques. Felizmente, eu diria, felizmente, esses ataques também passaram a ocorrer contra jornalistas, colegas aí da grande imprensa, porque daí abriu os olhos. Nós passamos esse período todo aí, 2008, 2009, desde que eu resolvi passar aí para essa guerrilha de blogs, defender temas na contramão da imprensa. Os ataques que nós sofremos aqui foram dos mais abjetos, sem nenhuma sensibilização da parte da imprensa, do judiciário. Eu estive 2 vezes no Supremo, conversando com a ministra Carmen Lúcia e antes com o ministro Aires Brito, que montaram, no âmbito do Conselho Nacional da Justiça, montaram um grupo para discutir liberdade de imprensa. Eu falava, Carmen Lúcia, os blogs são imprensa. Eu tenho uma carreira aí, eu recebi todos os prêmios da imprensa. Eu sou jornalista profissional, continuo jornalista profissional. E nós somos os mais afetados, porque qualquer ação que venha, você não tem estrutura de departamento jurídico, mas nunca se importaram com isso. E criaram factóides dos mais variados. A própria Brage, aí, o Fernando, esse rapaz do Poder 360, fez um levantamento de publicidade pública. Pegou 12 anos de publicidade das empresas, esse Banco do Brasil, Caixa Econômica, 12 anos. Somou tudo em 12 anos e divulgou até hoje esse fake news. Divulgou que eu recebi 5,7 milhões de reais da Dilma. Daí pega um jornal lá, um site de Goiânia que republica isso aí, vem os robôs, espalham isso e daí se pega. Então, a diferença que você tinha de tratamento aí era uma coisa extraordinária, ou seja, o uso. Você pega um outro caso aqui, quando eu saí da TV Cultura, Paulo Marcum rompeu o meu contrato por críticas que eu fazia ao Serra, ou seja, uma TV aqui do Estado, eu fazia críticas aqui, como quando... Daí sou convidado para ir para a TV Brasil. Daí essa moça, Vera Magalhães, faz uma matéria na Folha me denunciando porque não houve licitação para a contratação de jornalista. O repórter que vai na TV Cultura pede ainda para a repórter da TV Cultura para confirmar que tem que ter licitação. A repórter voltou com a informação tão louca, como é que vai licitar jornalista agora? Essa informação foi subtraída aí. Então, digamos, todos esses problemas que afetavam esse grupo minoritário não chegavam no judiciário. E hoje o que nós temos é um cerco do judiciário completo, viu? Completo. É um cerco completo. As ações que estão vindo, as condenações aí, são coisas absurdas de militância jurídica, não é coisa que está ligado a padrão de julgamento. Né? Então, com agora essa linha... E daí entra uma barra muito mais pesada aí, que é esses malucos aí do gabinete do ódio, ameaçando o ministro, ameaçando jogar bomba, ameaçando... E daí chegou no nível... E comandados por quem? Comandados pelo Jair Bolsonaro. Pô. Tem um vídeo do tempo da campanha aí, ele com o celular dele, assim, mostrando aquele monte de grupos de ultradireita já constituídos na época lá, e ele mandando mensagem para os grupos. Então é evidente que isso aí vai bater nele, vai bater nos filhos, vai bater no gabinete do ódio, daí você tem um julgamento pelo TSE. E o julgamento pelo TSE tem uma vantagem. Se hoje, por um impeachment convencional, você passa pelo Procurador-Geral da República, ele vai romper com o Bolsonaro. Mas, por enquanto, completamente cooptado pelo Bolsonaro, a ponto de
motivar uma saudade da lista tríplice que tinha sido desmoralizada pelo Rodrigo Janot. Agora volta, você vê a relevância da lista tríplice, efetivamente. O que não pode é voltar aquela. Basta ser o mais votado para ser o indicado. Porque daí você transferiu o poder político para a corporação, né? Então, e tem que passar pelo Congresso com toda essa capacidade que tem o Executivo de comprar deputados, tudo, Centrão e companhia, né? No TSE é diferente. No TSE você tem o julgamento. É interessante que semana passada, já na posse dele, na presença do TSE, o Luiz Roberto Barroso alertou para essa questão de fake news como a praga do momento, aí é efetivamente a praga do momento. Então, se for caçada a chapa, caçou. Vai o Bolsonaro, vai o Hamilton Mourão. Mesmo porque essa questão dessa miscelânea aí de generais da ativa e da reserva indo para o governo, dando uma feição militar para um governo totalmente abilolado, sendo parceiros, digamos, nesse fracasso monumental da guerra sanitária e da guerra econômica, e desmoralizou. Você percebeu que militar é ótimo para a segurança nacional, é ótimo para a tecnologia. Você tem os laboratórios militares que... Aliás, eu tenho um grande orgulho de ter tido 2 comendas militares aí desses, da tecnologia militar, da Marinha, Aeronáutica, o Instituto Militar de Engenharia, que eu acompanho desde os anos 90 lá, porque fazem um trabalho excepcional. A partir daí, colocar para gerir políticas públicas aí, sem conhecimento, sem nada, convalidando o que foi feito aí pelo Bolsonaro. Então, você tem esse cerco que já chegou em cima do Bolsonaro. Quer dizer, essa semana foi a semana que marcou o fim dos blefes do Bolsonaro. Ele blefou. Daí, quando o Supremo vem, através do Celso de Mello, mostre as cartas. O que ele tinha? Não tinha nada. Tinha o gabinete do ódio aí. Então, hoje, sexta-feira, o Celso de Mello já encaminhou uma denúncia. Ele meramente encaminhou, mas encaminhou de um advogado aí do Nordeste contra o Eduardo Bolsonaro por incitação aí a golpe, que ele fez efetivamente. O Entraub foi obrigado a aceitar a Polícia Federal lá, não falou nada, direito dele, mas não conseguiu segurar. A Polícia Federal entrou no Ministério da Educação, e é gozado, né? Hoje, esse ministro da Justiça fez um papelão, né? Um papelão de assumir a defesa do ministro da Educação. Isso não existe. Pô. O ministro da Justiça é um cargo institucional. Pô. Deveria ser o cargo mais importante do governo, porque é o incumbido de fazer o relacionamento com instituições, mas o sujeito vai lá e atua como advogado do Entraub. E ontem, eu acho que... Hoje estava lendo Streck caçoando daquele gesto do camarote. Ele falou isso porque ele fez isso para evitar conflitos, porque ele tem um bom relacionamento com o Supremo. O palpitômetro também na televisão, vou te falar, viu? É uma coisa braba aí, né? Uma coisa braba. Então, o que você tem a partir de agora aí, né? Você abriu o portão para as manifestações de procuradores e promotores de todo o país. Não tem mais o medo de chegar e ser punido, ter um golpe, ou a milícia armada aí vir avançar sobre eles, né? Esse inquérito aí do Alexandre de Moraes vai soltar um conjunto imenso aí de denúncias que vão ser apuradas nos estados, em todo esse gabinete do ódio, né? Então, você vai ter aí um quadro bem interessante aí para um segundo tempo do jogo, que eu espero que seja breve, porque precisa ter... um ponto importante que eu não falei ontem. No caso de cassação, que foi o que ocorreu com o Collor também, quem assume o mandato tampão. Então, você cai no caso, vai cair a chapa inteira. No caso do Collor, foi só o Collor, porque foi uma ação contra o Collor especificamente. No caso aqui, como é um crime eleitoral, e o próprio Alexandre de Moraes ele quebra sigilo dos financiadores, afasta até o período eleitoral, então a chapa é cassada. E daí entra alguém, que provavelmente o presidente da Câmara, para o mandato tampão. Então é possível nesse período aí, e daí você volta com as eleições mais adiante. Então é possível nesse período que nós temos, felizmente, na presidência da Câmara, independentemente de suas opiniões econômicas e tudo, uma pessoa de bom senso que assumiu uma dimensão
interessante para fazer toda essa mediação. Você começa a ter uma pressão muito grande de setores independentes, progressistas e tudo, se juntando, setores mais conservadores, mais democráticos, tudo, uma pressão em cima das lideranças para parar de frescura. As lideranças vão ter que sair dessa posição cômoda aí, sabe, o PT não abrindo mão de protagonismo, o Ciro fazendo um discurso único para destruir o PT. Eles vão ter que ter bom senso agora, aí, por pressão de todos esses círculos aí, que hoje já publicaram manifesto nos jornais exigindo a saída do Bolsonaro e exigindo bom senso por parte das lideranças da sociedade civil. Não é hora agora de brigar, de disputar. A disputa vai se dar lá na frente, em 2022. E a gente vai ter, para inspirar essa disputa, o fantasma dos Bolsonaro. Isso aí, Deus castigou bonito. O fracasso do setor civil, o fracasso da política, mandando para nós o que de pior já foi produzido, não digo nem na política brasileira, nas famílias brasileiras, representante da coisa mais doentia que já apareceu no país, liberando aí, digamos, esse pensamento doentio em famílias, trazendo todo aquele negócio do porão, sabe? Aqueles maus sentimentos que se procurava erradicar nas cidades, na relação com os amigos, na família, tudo isso veio à tona. E não veio só pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é a consequência. Você tem... Nossa, mas falar em Bolsonaro, eu já penso em escatologia, né? O Bolsonaro é consequência. É a consequência. Mas foi a falência do setor civil, aí, dos partidos políticos, das instituições, uma falência generalizada. Generalizada. Passando pelo Congresso, pelo Executivo, pelos partidos políticos, né? Pelo Supremo. Então, é a hora agora de ganhar juízo, aí, afastar essa mácula, essa coisa que envergonha o Brasil perante o mundo, aí, permitir que aqueles 30% voltem aí para gradativamente. Tem uma parte de malucos que vão continuar, né? Mas aqueles mais que ignorantes começam a entender o significado da democracia. Hoje foi uma coisa interessante. Esses bolsonaros aí são demais, né? Eles soltaram um vídeo do Alexandre Moraes, quando ele foi participar da sabatina no Senado, fazendo uma baita defesa da liberdade de expressão. Bonito. E colocaram um negócio de fundo, mas bonito. Eu estava vendo e falei, pô, o Alexandre de Moraes ganhou a minha admiração agora aqui. E não era para dizer que ele falava que era a favor da liberdade de opinião e agora vai contra a liberdade que eles têm de assassinar a reputação, né? É uma falta de discernimento. Bom, Mariana, vamos lá. Primeira coisa, maravilhoso seu discurso. O Bolsonaro é uma consequência. Uma pessoa colocou um óculos escuro. Já viu esse meme? Quando alguém faz um discurso que lacra na rede social, daí vem um óculos assim. Uf, vão colocar na sua carinha. Alguém que sabe fazer meme, pessoal, por favor, faz para mim. A outra coisa, eu não sou apresentadora, né? Me apresenta direito, eu sou sua filha, cara de pau, que apresenta aqui com você. Eu não sou apresentadora, gente. Não, você... É brincadeira dele. E a outra, muito importante, fica sempre o roteiro do programa. Você tem que prestar atenção que você tem 2 telas. Aí você fica olhando para cá e a gente está vendo o roteiro. E você está vendo a entrevista sozinho. De novo? De novo. E todo mundo fica aqui no chat, Nassif, roteiro, Nassif, e eu. Se ele está olhando para outra tela, não vai ver. E te manda o WhatsApp também, mas tudo bem, é fofo. Agora, indo lá para o começo, Jacques Vargas pergunta se os tribunais não vão se manifestar sobre os políticos que flexibilizam a quarentena, como se fosse uma ordem para as pessoas se matarem. Quer dizer, eu também acho que devia responsabilizar. Tem alguns procuradores que andaram entrando com as ações aí, mas como você não tem uma coisa... Você está tentando dar uma feição científica aí para essa flexibilização, então o juiz fica na dúvida, que ele não tem condição técnica de julgar o que é certo e o que é errado. Isso é por isso que a falta de um comando centralizado na presidência da República, esse discurso do Bolsonaro contra o isolamento, as afirmações do Osmar Terra ele tem que ser responsabilizado. Osmar Terra foi o sujeito que deu toda a segurança ao Bolsonaro para as loucuras aí de não ter isolamento, que disse que ia matar menos do que uma gripe suína. Osmar Terra é o sujeito responsável aí por
A pessoa tem que ser responsabilizada por essas atitudes. Milhares de mortes ocorreram por conta da irresponsabilidade dele, da supina ignorância dele, que ele travestia isso aí com aquela ideia. Né? Eu fui secretário, eu fui do Conselho de Saúde, logo eu sei as coisas. Ele dava uma aparência técnica. Isso que chocou. Né? Ele é um dos principais responsáveis aí pelo que ocorreu, essa tragédia brasileira que está longe do fim. Né? Ai, meu Deus. Antes que eu esqueça, dar as boas-vindas para os membros. A Gleice, Ana, José, Liese, Maria Carolina. Falar que tem algumas pessoas falando que adoram você, que contribuem, que legal trazer pessoas da educação. E, assim, a gente vem fazendo algumas transformações no GGN, né? Que significa Grupo Gente Nova, trazendo gente de várias áreas para contribuir, né? Com conteúdo e continuar sendo uma fonte de referência de informação de qualidade, né, pai? Essa que é a meta. Então, contribuam. Aí é um desafio que você tem, porque se é pelo like, pela leitura, então você pega as brigas que tem em Twitter, traz. E a nossa ideia aí é tentar... Opa! Só um pouquinho. A nossa ideia aí... Um pouquinho que está acontecendo coisas aqui, vozes surgindo aqui. Então, a nossa ideia é tentar aprofundar a discussão e tentar trazer realmente... Você tem um problema que ocorre especialmente nessas fases de Twitter e tudo, que você reduz as discussões, que são discussões complexas, de conceitos. O conceito é um ponto central, então você reduz lacradas em Twitter e tudo. E daí entra, como é uma guerra de lacradas, então você não pode trazer uma informação, relativizar. Você fala, pô, você tem coisas relevantes aí no mercado? Tem coisas relevantes. O mercado é importante. Você não pode falar isso. Mesmo que você denuncie todos os abusos de mercado. E vice-versa lá atrás. Né? Se fala em Estado, daí entra essa história. Tudo que vem do Estado é ruim. Essas loucuras de Paulo Guedes aí que grande parte aí da mídia econômica repete. Né? Então, e daí, do outro lado, você tem o seguinte, tudo que vem de Estado é bom. Não é assim. Você tem que ter modelos de gestão do Estado para buscar eficiência, buscar eficácia. E, felizmente, nós temos em muitas áreas aí servidor público, que é uma figura relevantíssima. Relevantíssima. A pior coisa que aconteceu com o Ministério Público foi quando se tirou aquela visão de servidor público do procurador e veio com esse empreendedorismo lá da Dallagnol. Né? Então, a figura da vocação pública existe. Ela é das mais relevantes e tem que ter modelos que usem a meritocracia no melhor sentido aí de permitir o reconhecimento dos que produzem, permitir a condenação daqueles que encostam o corpo. Né? Então, mas tudo isso não dá para ter coisas absolutas. Né? Tudo isso é bom, tudo isso é ruim. Então, vamos ficando aqui nessa discussão que está longe de ser isentismo. Aí. Não confunde com isentismo, porque quando você toma essas posições, você leva a pancada dos dois lados. Aí. Mariana. Falando em pancada, o James pergunta da sua celeuma com o Reinaldo Azevedo. Como anda? Não tem mais celeuma, né? Eu tenho 500 páginas de ataques. Tá lá. Agora virou um democrata aqui, então... Não... 500 páginas de ataques aí, eu vou falar. O meu maior desafio naquela celeuma foi não pegar os dados que passavam sobre ele e usar a mesma métrica aí, porque ele tem filhas também, você tinha que respeitar, embora não tivesse respeitado as minhas na época. Né? A melhor defesa é a gente não atacar na mesma moeda da excelência que chega. Pai, toca aqui. Claro. Aprendi com você. Maravilhoso. Rosa Murad, bem-vinda, também membra. É parente da Noirma? Se for, fala para ela, está me devendo uma resposta. Bárbara, também bem-vinda. O Jeter está perguntando, peraí, sumiu aqui, se não há nada no horizonte que irá permitir ao Brasil fazer um verdadeiro teste em massa. Não, esse é o ponto central. Né? Você não tem teste em massa aí, você não cuidou de comprar... Você não fez planejamento. Tinha que ser um planejamento central aí. Quando começou a pandemia, demoraram demais para agir, daí você tinha que apagar incêndio aí com respiradores, com
UTIs e tudo, e se deixou de lado, né? Só teve aquela experiência lá de Pelotas, que nós demos aqui uma entrevista da Patrícia com o reitor lá, né? Então, esses testes em massa não ocorreram, né? Então, vamos ver agora as vacinas. Saindo as vacinas, nós temos uma estrutura para vacinação, é só ver essa vacina antigripe, aí a maneira como o país se organiza nacionalmente, né? Se até lá esses gabinetes fantasmas aí não destruírem também o que resta de estrutura de saúde, né? De estrutura de saúde, isso que eu ia falar. Será que eles já não estão trabalhando para destruir as estruturas de saúde que vão salvar a população? Porque a intenção deles, qual será? Não. Aí... Não, sabe o que? Vamos esclarecer. Não pode ser tão macabro. O general que está lá, ele não está a fim de destruir a estrutura de saúde. Eles destroem por incompetência, não por intenção, né? Por intenção é Paulo Guedes, com essas demoras. Eu não sei, eu temo esse presidente esquisito. O Joás coloca na CIF e o Jair Bolsonaro bebendo leite nas lives com os supremacistas brancos no exterior. É isso mesmo? E aí eu te pergunto, é isso mesmo? Eu não entrei nessa discussão, não. Eu acho que é assim, mas não entrei nessa discussão. Ele não precisa dar mais nenhuma demonstração de que é a formação nazista, fascista, mas é Ku Klux Klan. Repito, assista aquele filme Mississippi em Chamas lá, que vocês vão ver a raiz do bolsonarismo lá, que nunca abandonou os países ocidentais, aí nunca abandonou. Eles foram subjugados durante algum tempo por avanços civilizatórios que se perderam quando as instituições do Brasil falharam. Bom, deixa eu voltar aqui. Mais uma pergunta? Ou... Não, deixa eu voltar aqui para 3 temas relevantes. Essas manifestações nos Estados Unidos pela morte de um negro lá. Mataram mais um rapazinho lá. Qual que é a diferença do Brasil e Estados Unidos? A semelhança é que policiais têm preferência por matar pessoas negras. A diferença é que a morte de uma pessoa negra por policiais provoca revolta nacional. E aqui você tem diariamente a polícia matando. Um governador acusado de corrupção, que fez o seu nome em cima de mirar na cabecinha, que é o Wilson Witzel, em plena pandemia, liberando seus PMs para matar negros. Então, essa é a diferença, né? Deixa eu chamar a atenção. Hoje nós temos uma data relevante para o jornalismo. Primeiro, é uma data relevante, que são 2 anos da morte de Audálio Dantas. O Audálio marcou toda uma geração por reportagens históricas aí, que ele fez nos anos 50, 60, e depois pela presidência do Sindicato dos Jornalistas na fase mais tenebrosa da ditadura, né? O Audálio sempre teve um papel relevante. E mesmo no final da vida, aí o Audálio ele montou eventos. Teve um em Tiradentes, até eu fui também para discutir Lava Jato. Eu tive que ouvir colegas lá falando, você fica falando que a cobertura está errada. Em que está errada a cobertura? O que você faria se você tivesse... Gente, como que a cegueira... E as pessoas que me falavam isso não eram esses jovens deslumbrados, eram jornalistas, repórteres ótimos, que entra uma cegueira, aquela guerra santa lá. E o Audálio sempre fazendo uma mediação tremenda, nunca abriu mão de convicção. E eu fiz uma crônica, quando ele morreu, lembrando Saraus de Casa, que a filha Mariana dele cantava lá. O olhar dele para a filha foi uma coisa inesquecível, né? E aqui nós temos o Antônio Barbosa Filho, que foi chefe de gabinete do Audálio nas eleições, no tempo que ele foi deputado, em 82, que preparou um livro sobre ele. Nós chegamos a ter uma entrevista com ele. Eu vou apresentar só um pedaço da entrevista, mas tem uma entrevista de 17 minutos aqui no... O livro você fala sobre ele deputado, exatamente, porque foi uma fase de transição democrática, né, do governo Heredo, e com muita... Foi quando houve as grandes greves do ABC, foi quando houve a campanha da anistia, foi quando houve a extensão do MDB e da Arena e a criação do pluripartidarismo, né? Então foi uma fase de bastante atividade, bastante intensa. O Audálio tanto atuava muito em plenário, nas comissões, dentro do Congresso, como também na base social, né, nos movimentos sociais, né, inclusive de sindicatos, etc. Nas greves de São Bernardo, ele estava lá
encarando a polícia lá, como a capa do livro mostra, né? Ele berrando com o comandante da PM para tentar evitar agressões aos trabalhadores. Aquele episódio do Exódio foi 75, foi outubro de 75. Então, ele foi deputado graças à notoriedade que ele ganhou no caso Osório. A extrema coragem dele naquele momento. Marcou muito, e aí um grupo de jornalistas que havia retomado o sindicato do jornalismo junto com ele, né, de 75 a 78, resolveu lançar o candidato. Ele foi convidado também pelo Freitas Nobre, que falava em nome do doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente do MDB, ele deu a legenda para disputar. Aí foi eleito com quase 60 mil votos. Vocês não sabem o que significou aquele momento. Você teve a morte do Herzog, nós fomos para o sindicato, e você tinha os boatos que ia haver uma Jacarta no Brasil. Foi uma operação que teve em Jacarta que matou 300 pessoas. Então, ia todo mundo lá para o sindicato, a gente se juntava, e um apoiando o outro, que nem criança quando vê filme de terror, que está todo mundo embaixo do cobertor. Então, a postura, a seriedade, a segurança do Audálio naquele momento lá foi histórica, né? Dele, Dom Paulo Evaristo Arnes, a missa que nós assistimos na Catedral da Sé, aquilo lá foi em pleno... Gente, você pega tudo isso que tem hoje Bolsonaro urrando, desdentado, lá não. Lá você tinha... O risco era permanente. Falou, eu lembro na Veja, na época, as diferenças são interessantes, né? Tinha o Estadão e tinha Abril, do Roberto Tivita lá. No Estadão, quando a polícia ia pegar o Marco Antônio Rocha, companheiros do Herzog lá, o Rui Mesquita ia junto. Ia junto até a porta da delegacia para garantir que nada aconteceria com o seu jornalista. Na Abril, a Veja ficava no 6º andar, lembro o Renatinho. O Renatinho foi preso umas 3, 4 vezes, entravam os caras do DOPS, esperavam lá no saguão, e o Roberto Tivita ia buscar o Renatinho para... No fim, o Renatinho soube na cadeia que ia ser morto, daí desapareceu. Foi para o exterior. Então, nesse momento terrível lá, a postura do Audálio, a segurança serena dele foi uma coisa inesquecível. Então, uma homenagem nossa ao Audálio. Total, mas nunca mais... Opa. E vamos aí a... Tem mais alguma coisa, Mariana? Tem mais algumas perguntas, mas acho que o horário, né? Você que sabe. Então, vamos deixar para... Bom, aqui nós vamos ter agora aqui a nossa parte musical. É só para dar uma amostra para vocês do que vai acontecer quando passar esse tempo aqui. Nós vamos fazer um baita de um sarau do GGN desse nível aqui, ó. Com o grande Linneu. Tela errada. Hã? Tela errada. Não é possível, pô. Tela do roteiro. E agora? Espera aí. Sim, certo? Acertou. Tá. Meu coração a cantar.